Boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais do Regional Sul 4 da CNBB, para esse momento, então, do Agir em Santa Catarina da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, que traz como tema Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor e como lema Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Nos dias 28 de setembro a 2 de outubro, o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que é a que coordena a campanha da Fraternidade Ecumênica, possibilitou, então, uma formação nacional do tema da campanha da Fraternidade, pela rede social do Facebook do CONIC, que abordou com grande ênfase aí o tema a partir do ver e do julgar. Na noite de hoje, nós vamos então fazer o olhar para Santa Catarina e vislumbrar aí possibilidades de ações, de fomento e de animação da campanha da Fraternidade Ecumênica a partir da nossa caminhada ecumênica que já temos, então, no nosso estado de Santa Catarina. Então, para nos fazer uma acolhida calorosa, eu convido com grande alegria para a nossa sala virtual o pastor Inácio Lenk, que é o atual presidente do CONIC e também do CIER, né, aqui em Santa Catarina, que é a Comissão de Igrejas para o Estudo e Reflexão, para sua saudação e para uma fala inicial aí sobre a campanha da Fraternidade. Boa noite, pastor Inácio, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Carla. Que alegria estarmos juntos aí nessa live nessa noite. Queremos saudar todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa live, promovido pelo CIER, CONIC, aqui em Santa Catarina. Desejamos a graça e a paz e muita confiança naquele que nos guia com sabedoria. Saudamos as pessoas e lideranças e igrejas, membros do CONIC em primeiro lugar. Lembro aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil, Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, Igreja Presbiteriana Unida e Igreja da Aliança de Batista. E esse ano, a comissão da campanha de Fraternidade Ecumênica 2021 é formada, além dessas igrejas já ligadas ao CONIC, acolhe também a Igreja Betesda de São Paulo, com Igreja Observadora, e o Centro Ecumênico de Serviços e a Evangelização e a Educação Popular, CESEP. Aqui em Santa Catarina, temos em nossos núcleos ecumênicos também representantes de outras igrejas ainda. Lembro aqui a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, e hoje à noite também estará conosco, e alguns grupos também estão conosco, o Exército da Salvação, Exército da Salvação de Joinville, a Paula, que está conosco, a pastora Paula. Que bom reafirmarmos que a campanha da Fraternidade Ecumênica é uma das experiências mais valiosas de missão ecumênica evangelizadora ou de diaconia transformadora de vivências e convivências entre diferentes, porém unidos no amor de Cristo por todos e todas as pessoas e toda a criação. Se a criação é de Deus, ela nos liga nesse momento também com toda a criação, não só com as pessoas ecumênicas, mas com tudo que Deus criou e deu vida. É sinal de esperança novamente. Esperança contínua de pessoas que já nos antecederam nessa caminhada ecumênica nesse país. Sim, desde os anos 80, 1980, nossos antecessores vinham construindo um sonho de realizar uma campanha ecumênica de evangelização e missão. Esse sonho se concretiza no ano 2000, na virada do milênio, com o tema
Dignidade humana e paz. 2000, novo milênio sem exclusões. Campanha da Fraternidade 2005, então, aborda felizes os que promovem a paz. Já ali, como CONIC e CNBB, nós vemos trabalhando esse tema de inclusão, depois 2000, a paz. Campanha da Fraternidade 2010, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Economia e dinheiro. Lembro de nossos belos seminários em Rodeio 12 e também em Lages sobre essa temática, dinheiro ou Deus. Muito presente no momento, nesse tempo de pandemia, onde se dá mais valor, às vezes, a um CNPJ do que os muitos 3.000, mais de 3.000 CPFs que já faleceram e que não vamos ter mais no meio de nós. Então, nesse tema 2010, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, servindo a Deus tem um significado muito básico em nosso país. O tema reforçava até a encíclica do Papa Laudato Si. Lembro que e as preparações para os 500 anos da reforma da Igreja Evangélica, reforma da Igreja que vinha então 2017. A Casa Comum nos comprometeu com alianças também entre outras religiões e movimentos que nos comprometem com a natureza e toda a criação do planeta. Lembrando que a natureza e as pessoas não estão à venda. Essa era a temática nossa. Pessoas e natureza não estão à venda. Olhando nesse tempo de novo, né? Tudo que estão vendendo em nosso país, entregando, nós trabalhamos em 2015. E lembro que representantes da CNBB, bispos e também toda a diretoria do CONIC, fomos recebidos no Palácio do Planalto pela então presidente Dilma e todo um grupo do Ministério do Meio Ambiente, nos parabenizando pela temática da casa comum abordada pelas igrejas nesse país. Igrejas cristãs têm compromisso com essa casa comum, com tudo que ela tem, ela significa para nós força e vida. E agora, em 2021, estamos com o desafio temático fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Que bonito chamar vocês, estar aqui juntos nessa celebração, nesse momento de estudo, nessa noite. Convido agora, sim, a reverenda Keile Bichet, da Igreja Anglicana, aqui da paróquia de Araranguá. Bem-vinda entre nós, Keila, bem-vinda para, nesse momento, nos dirigir uma palavra devocional. Boa noite a todas as pessoas que estão conectadas conosco e nós convidamos para que possamos fazer um momento de oração, principalmente em gratidão por esse momento que o CIER e a CNBB Sul 4 está nos oportunizando de, como igrejas, podermos estarmos reunidas e refletindo sobre a campanha da fraternidade do ano de 2021. Vocês vão ver o devocional aí e poderão acompanhar as nossas orações. Venham, minhas irmãs e irmãos, ao Deus da vida. Venham ao Pai materno que permanece ao lado das pessoas pobres. Venham ao Filho fraterno que luta com as pessoas que buscam liberdade. Venham à Ruá Divina, Espírito Santo de amor que capacita todas as pessoas que promovem a justiça. Glória e louvor à Santa e Bendita Trindade, que restaura as nossas forças,
e renova a sua igreja. Que o amor de Deus possa transbordar em nossos corações, para que possamos amar o mundo como Ele ama, para que o amemos em todo o nosso coração, mente, alma e entendimento, e para que amemo-nos mutuamente. Nesse momento, eu vou convidar para que nós possamos escutar aí onde nós estamos, nas nossas casas, a canção da campanha da fraternidade, nós possamos orar com essa música, esse tema tão maravilhoso que nós temos para o ano de 2021, e nós vamos cantar nesse momento apenas as 2 primeiras estrofes. Vida nos traz do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Eu convido para que nós possamos ouvir, então, a leitura da palavra de Deus que está escrita no Evangelho de São João, capítulo 14, do versículo 27 ao 29. Eu deixo para vocês a paz. Eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é amor, é maior do que eu. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra nos faz refletir, e eu convido a todos e todas para que nós possamos, juntos e juntas, fazer a oração que o próprio Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, no seu formato ecumênico. Oremos todos juntos e juntas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fica conosco, Senhor Jesus, agora que a noite se aproxima e o dia já findou. Sê nosso companheiro no caminho, anima nossos corações e desperta a nossa esperança
para que te conheçamos tal como te revelas nas Escrituras e no partir do pão. Concede-nos isto, por amor do teu nome. Amém. Obrigada, reverenda Keila. Que lindo esse momento, nos ajudou a rezar e também a gente já dá os primeiros ensaios aí do hino da campanha da Fraternidade Ecumênica. Essa campanha da fraternidade, que tem como objetivo geral que, através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspirados e inspiradas no amor de Cristo, convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar, identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Nós queremos, nessa noite, fazer um pequeno ensaio já desse diálogo amoroso, né, entre algumas igrejas cristãs, que já acontece, né, através do CIER, do CONIC, e que compõe, então, essa rede de ecumenismo aqui em Santa Catarina. Igrejas que se dispõem a serem esse sinal de unidade para a construção de uma sociedade mais tolerante e mais respeitosa. Então, para isso, nós gostaríamos de convidar para a nossa sala 3 lideranças religiosas, né, de igrejas, algumas, né, das igrejas que compõem, então, o CIER. Queria, então, convidar o bispo Humberto Maesteg Gonçalves, da Diocese Meridional, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Boa noite. Boa noite. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Também convidar Dom Rafael Biernaschi, que é bispo de Blumenau e representa aqui a Igreja Católica Apostólica Romana. Boa noite, Dom Rafael. Boa noite a todas e a todos. Que bom, boa noite. E convidar o pastor sinodal Guilherme Liven, que é do Sino do Vale de Itajaí, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Seja bem-vindo, pastor Guilherme. Boa noite, agradeço a oportunidade de falar com todos vocês. Que bom, alegria nossa de tê-los, essa sala tão repleta, recheada de unidade e diálogo. Então, nós gostaríamos de pedir, então, para os senhores, né, que brevemente pudessem falar sobre a importância dessa campanha da Fraternidade Ecumênica, né, em nossos dias, e como que a sua comunidade de fé, né, como que a partir do espaço religioso que cada um está, poderá também ser essa ferramenta importante de construção da paz e do diálogo amoroso. Então, por que é importante, né, em tempos que a gente precisa tanto discutir paz, diálogo, tolerância, qual é o peso dessa campanha da fraternidade nos dias de hoje? Podemos começar com o senhor, pastor, bispo Humberto? Sim, claro, estamos aqui para dialogar, né, com fraternidade como compromisso de amor, né? Não é isso? Então, eu sou o bispo Dom Humberto, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em todo o Brasil, tem 9 dioceses e um distrito missionário. E, às vezes, as dioceses abrangem mais de um estado. Geralmente, as dioceses abrangem mais de um estado. Então, no caso, o estado de Santa Catarina tem 2 dioceses que fazem parte, que o estado de Santa Catarina faz parte. A minha diocese meridional, que tem sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que pega desde Guaíba, aqui próximo a Porto Alegre, todo o litoral do Rio Grande do Sul e todo o litoral catarinense até Joinville. Então, a metade litorânea de Santa Catarina é jurisdição da Diocese Meridional. O oeste catarinense é da Diocese Sul-Ocidental, que é a diocese que tem sede em Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Então, nós temos essas duas dioceses que têm como jurisdição Santa Catarina. E em Santa Catarina, então, temos em Praia Grande e Aranaguá paróquias e diversas comunidades em outras cidades, que agora não vou nomear todas, porque senão não vamos ter tempo, e queremos falar da campanha da Fraternidade Ecumênica, que tem justamente este lema, né? Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade, né? E isso baseado em Efésios 2:14, e fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E realmente não há outro caminho para Cristo. Em Cristo, Deus renunciou à violência. Renunciou tanto à violência que seu próprio Filho, a própria divindade encarnada, foi vítima da violência de um império que dominava pela força, né? O mundo da época. Então, para deixar claro, se mostrou, então, contra a violência, indo ao encontro dessa violência para, na ressurreição, transformá-la em vida. E fez tudo isso através de diálogos, né? Então, se a gente lê todo o Segundo Testamento, o Novo Testamento, vai ver que Jesus constrói toda a esperança através do diálogo e do diálogo fraterno, sororal, o diálogo que reúne pessoas como iguais, né? O próprio Jesus se chamava filho do ser humano, né? Nunca se colocou acima das outras pessoas, como até abaixo, né? Porque em algum momento ele disse: quem quiser ser primeiro ou primeira, seja serva ou servo de todos e todas, né? Então, nesse sentido é muito importante. Esse é o caminho da paz. E lamentavelmente vivemos tempos, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde o ódio, a discriminação, o racismo, o machismo, a violência de gênero e muitas outras coisas estão se naturalizando. Inclusive a destruição da própria casa comum, né? Do próprio meio ambiente está se naturalizando. Nós temos que dialogar também com o meio ambiente, né? Dialogar com o rio, com o ar, com os animais, né? Que passam, que convivem conosco. Então, vai ser esse ano, na quaresma, né, de 2021, né, vai ser um grande exercício de diálogo, de aprendermos a dialogar. Dialogar não é uma coisa que a gente sabe, é uma coisa que a gente aprende, né? E aprende dialogando. Quanto mais diferente for a pessoa que estiver dialogando conosco, mais aprendizado haverá nesse diálogo. Então, não é o diálogo entre os que temos tudo em comum. Não, é o diálogo onde encontramos o que temos em comum com quem aparentemente temos menos em comum. Este é o diálogo que traz o aprendizado. E todos os espaços de nossas comunidades, em Santa Catarina, e todas as pessoas de nossas comunidades estarão fortemente engajadas, como já estamos em diversos diálogos, em mais diálogos ainda, para fazermos deste mundo aquele lugar de amor que Jesus veio nos ensinar enquanto esteve entre nós e continua nos ensinando, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, aí estará dialogando com todas elas. Então, essas são minhas palavras e meu desejo para que sigamos em frente e já comecemos a nos preparar para o grande diálogo que inicia agora, que se leva em frente na quaresma, mas que seguirá para sempre, até que o mundo seja só diálogo, né? E não haja mais violência nem morte. E a esse lugar é que Deus nos convida a chegar e para lá que a gente vai caminhando. Muito obrigado a todos e todas. Obrigada, Bispo Humberto. Que bom, né? Tomara mesmo que nós façamos, né? Consigamos trilhar esse caminho de diálogo e de unidade. Dom Rafael Bernaschi, que é o bispo de Blumenau e também da representante aqui nesse momento da Igreja Católica, né? Nós já estamos aí na 5ª edição da campanha da Fraternidade Ecumênica. Por que é importante, né, Dom Rafael? Fala um pouco para a gente da importância dessa campanha da fraternidade para nós também católicos. Sim, Carla, obrigado por introduzir o tema e também minha saudação a todos que estão
ligados neste momento. Estamos aqui em nome da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu, Dom Rafael Biernaschi, bispo da Diocese de Blumenau, quero então me dirigir a todos vocês. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem um bonito histórico das campanhas da fraternidade, iniciadas no ano de 1964 e realizadas sempre na Quaresma. É grande instrumento para desenvolver o espírito quaresmal de conversão, renovação interior e ação comunitária na reflexão, oração e ação. Claro, ela é intensificada na Quaresma, mas ela se estende pelo ano todo. No ano de 2000, com diversas outras igrejas, integra a realização da primeira campanha da Fraternidade Ecumênica, sob a coordenação do CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil, bem como integra as demais campanhas da Fraternidade Ecumênica dos anos 2005, 2010, 2016. E para o ano 2021, a Igreja Católica está inserida na preparação e promoção da 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica. Quando Jesus, conforme narra o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, fundou a sua igreja dizendo, a minha igreja, recorria à analogia da pedra. Com certeza, naquele momento, não pensava em necessária construção material. Essas surgiram mais tarde, por volta do século III depois de Cristo, comparando Pedro a uma pedra sobre o qual ele edificaria a sua igreja. Sem dúvida, queria primeiro um templo espiritual. De fato, o próprio Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, vai dizer, vós também sois pedra sobre o qual ele edifica a sua igreja. Sem dúvida, vós também sois pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Somos todos batizados estas pedras vivas da grande construção da Igreja de Jesus Cristo, por convocação do próprio Jesus Cristo. Por consequência, a Igreja Católica procura caminhar junto com as diversas igrejas irmãs, ciente de que cada um tem uma caminhada histórica, agregadora de verdadeiros carismas para a edificação do corpo místico do Senhor. Neste sentido, é lógico, coerente, para os nossos tempos de crescimento, de crescente necessidade, urgência mesmo, construirmos solidariedade a caminho da unidade, pedido expresso de Jesus em seu testamento, e que se fez oração ao Pai, Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia. João 17, 21. Assim, inspirados nas perspectivas do lava-pés, nós nos aproximamos dos irmãos e das irmãs, embora de tradições eclesiais diferentes, para somarmos forças e dons no aprofundamento da fraternidade entre nós. Fraternidade esta que vai além de uma harmonia conjunta, de troca, gestos e palavras gentis. Sentimos-nos chamados a servirmos os pobres, os carentes, os desorientados. O apóstolo e evangelista João expressa isso muito concretamente no seu evangelho, capítulo 13, versículo 14, onde Jesus afirma, se, pois eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também a vós lavar-vos os pés uns aos outros, pois é um exemplo que eu vos dei. O que eu fiz por vós, fazei-o também vós. Enfim, a Igreja Católica Apostólica Romana sente-se impelida a unir-se às demais igrejas para o ano de 2021. Esses que prepararam e promoveram a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica da história, sob o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso e Amor. E como lema o trecho da carta de São Paulo aos Efésios, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Efésios 2,14.
conforme Edmilson Chinelo, teólogo católico da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, sinaliza para o diálogo como nosso melhor testemunho. A fé nos lembra que Cristo é nossa paz e nos anima a prosseguir pelo caminho da unidade na diversidade. A boa nova do Evangelho nos une e acolhe nossas diferenças, experiência de testemunho cristão. Somos convidados a nos prepararmos e a nos envolvermos decididamente em todas as instâncias para uma ótima realização da campanha da Fraternidade Ecumênica. Deus ilumine nossa caminhada ecumênica e nos abençoe. Obrigado. Obrigada, Dom Rafael, pelas suas palavras de entusiasmo e de animação, né? Para nós que somos católicos, também somar aí nesse mutirão da campanha da Fraternidade Ecumênica. Convido agora, então, o pastor sinodal Guilherme, da Igreja Luterana, que também possa falar um pouco para a gente da importância desse diálogo amoroso, né, a partir do testemunho aí da unidade entre as igrejas cristãs. Boa noite, pastor. O seu microfone, por favor. O seu microfone? Desculpam-me. Boa noite a todas e todos vocês. É uma alegria estar neste momento partilhando reflexões e experimentando já agora um pouquinho daquilo que Deus nos permitirá na campanha da Ecumênica da Fraternidade 2021. Que graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós, com todos vocês. A campanha da Fraternidade Ecumênica, ela tem um valor que não podemos e não conseguimos medir direito. Por exemplo, ela tira a poeira do ecumenismo. Uma campanha da fraternidade tem esse dom de Deus, de revitalizar as atitudes, os gestos, o compromisso com a unidade, o compromisso com aquilo que nos une. E nós vivemos tempos, mesmo que em todos os tempos este é o desafio, nós vivemos um tempo em que necessitamos ser despertados, animadas para caminhar juntos, em unidade. Deixar-nos tocar pela ação salvadora de Jesus Cristo e pelo seu caminho da paz. Poderíamos perguntar como vamos nos esforçar para uma campanha da fraternidade, quando em 2021 certamente nossas igrejas terão tantas novidades, tantos desafios para retomarem suas atividades, suas pastorais, carregando junto tudo aquilo que aprendemos nesse tempo de pandemia, tudo aquilo que aconteceu conosco, nós fomos transformados, tocados por esse tempo da pandemia. Como vamos então priorizar ou dar a atenção necessária para o ecumenismo ali na quaresma de 2021. Olha, sabemos que Deus também não escolheu o tempo de vir para nós através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O Império Romano estava numa situação muito complicada, e lá naquela complicação, Deus, com o seu Filho Jesus Cristo, iniciou o caminho da paz, tocando a todas e todos para um compromisso de diálogo em meio às diferenças, ao sofrimento, ao ódio. Ali Deus estava presente. E nós estamos num tempo em que precisamos ser tocados pelo compromisso de unidade e de paz. E Jesus Cristo é nosso Senhor, Ele é o caminho, a vida. Ele tem muito para nos ajudar, nos transformar, nos preparar para esse tempo tão difícil. Porque quando Jesus andou na Palestina naquele tempo, ele encontrou aqueles grupos religiosos que achavam-se superiores aos outros, mais santos, como os fariseus, os saduceus, e ele dialogou com eles,
mas também sentou à mesa com aqueles que eram classificados como pecadoras e pecadores. Ele transitou com quem estava doente e que nem poderia viver direito. Ele criou um caminho de diálogo, de compromisso com a vida, com a paz, com a unidade. E ele não separou ninguém, ele uniu, ele deixou no mundo e conosco a doação completa da vida, antecipou a plenitude da vida. E isso deve nos tocar. Nossos olhos, nossos ouvidos precisam ver e ouvir a presença transformadora de Deus neste mundo. E em nossas igrejas tem uma dádiva, uma oportunidade de ser testemunha desse Deus maravilhoso que em Jesus Cristo nos encantou para a vida. A campanha da fraternidade é uma oportunidade de aumentar, de costurar nossos compromissos, de tirar poeira daquilo que já fizemos. A história brasileira tem muita experiência ecumênica. Em muitos momentos difíceis nesse país, nós estávamos juntos. Eu era jovem, eu lembro muito bem de muitos acontecimentos maravilhosos que encantaram, que converteram pessoas, que despertaram elas para a unidade, para a paz, para servir e para participar da igreja de Jesus Cristo. Por isso, a nossa igreja e as comunidades, não só do Vale do Itajaí, aqui temos 86 comunidades, 33 paróquias, nós motivaremos, por mais difícil que seja, por mais que muitos vão dizer que não é um momento de ecumenismo, nós vamos insistir sim, em dizer, vamos aumentar, vamos construir compromisso com a unidade, com a paz, vamos deixar Cristo nos guiar, mostrar o caminho por onde devemos trilhar. Queremos encantar pessoas, mais pessoas, porque Deus espera de nós essa unidade, esse compromisso. Os profetas já anunciavam um banquete dos povos, que haverá um banquete de todos os povos. Não é um banquete de um povo, de todos os povos. Jesus criou o banquete da paz, da reconciliação, da unidade, na partilha do pão e do suco da uva, do vinho. Jesus criou, antecipou, trouxe para o nosso tempo um banquete de unidade, para sermos fraternos e compromissados com a vida. Isso deve nos tocar. E a todas e todos vocês que já têm no coração essa busca pela unidade, essa capacidade de ver como mesmo diferentes podemos estar juntos, como é a vontade de Deus, que vocês não desanimem, que tenham muita alegria para engajar-se com um compromisso que todos nós estamos sendo vocacionados e que terá a campanha da fraternidade como espaço e como um momento precioso que devemos abraçar com muita fé e esperança. Muita paz para vocês. Que bom ter esse momento para falar com vocês. Muito obrigada, pastor Guilherme, que fala animada, entusiasta. É isso que nós queremos mesmo, né? Fazer esse processo, essa caminhada ecumênica de diálogo, de amor, de respeito entre as diversas igrejas. Aquilo que nos une é Jesus. Então, que Ele, que é a nossa paz, seja o que vai nos guiar nessa caminhada ecumênica, nessa caminhada aí de unidade, e que, com certeza, guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos fazer uma bonita campanha da fraternidade ecumênica em 2021. Muito obrigada a Bispo Humberto, Dom Rafael e Pastor Sinodal Guilherme pela participação, né? A fala de vocês representa todas as comunidades de fé que cada um de vocês aqui representam, e isso para nós é muito importante. É um mutirão que já começou e que com certeza vai trazer muitos frutos. Muito obrigada, então, pela presença de vocês.
E mais do que a gente falar que ecumenismo é importante, que fazer uma caminhada em conjunto é fundamental, que testemunha, né, o amor de Cristo que só quis a unidade, é mais do que a gente falar, é também a gente presenciar ações e experiências que já existem. Nós vamos ter um momento agora que é um momento muito importante também. A campanha da Fraternidade Ecumênica, elas sempre foram ações evangelizadoras de unidade e de diálogo, né? Como bem os nossos 3 líderes religiosos aqui exaltaram. E as ações ecumênicas, elas são para nós testemunhos de que é possível, sim, viver uma caminhada de diálogo, de respeito, e fazendo aí caridade, fazendo com que o amor de Jesus seja divulgado a partir das ações concretas. E para mostrar, então, uma experiência na prática, nós vamos chamar a pastora Paula Mendes, que é da Igreja Exército da Salvação, que é uma igreja que, no momento, ela não, assim, oficialmente não compõe o CIER, mas é uma igreja que vem fazendo uma parceria muito importante no nosso processo aqui de caminhada em Joinville. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a experiência que acontece, então, na cidade de Joinville, a partir de um projeto de acolhimento a migrantes e refugiados. Boa noite, Paula. Boa noite, Carla. Acho que o seu vídeo não está ligado. Vamos ver se a gente consegue te ver. Mas vocês me ouvem? Ouvimos. Uhum. Tá tudo bem? Nós conseguimos te ouvir, mas a gente não consegue lhe ver. Acho que o Franklin está falando que está tudo ok. Eu acho que eu posso prosseguir. Então, de repente é para mim, então. Ok. Então, deve ser para mim. Mas, Paula, então, desculpa, talvez seja a minha conexão. Mas, Paula, conta para a gente um pouco como que é, então, essa experiência, né, da Igreja Exército da Salvação, aí em Joinville, e que tem, então, um trabalho de acolhimento a migrantes e refugiados, e que, ao mesmo tempo, é uma experiência ecumênica, né, já que conta aí com a presença de outras igrejas cristãs nessa ação social. Sim. Obrigada, Carla. Eu quero agradecer primeiramente o convite e a oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês de como tem sido a nossa experiência enquanto igreja, enquanto projeto e também enquanto movimento ecumênico. Eu quero só dar um panorama do nosso projeto e depois eu quero falar um pouco da experiência ecumênica em si. Para quem não conhece, o Exército de Salvação é uma organização, uma igreja cristã evangélica, que está presente em mais de 130 países, tem mais de 150 anos e desenvolve não só os cultos, né, as questões religiosas, mas também a gente desenvolve de forma muito forte os projetos sociais. Isso sempre foi uma marca do Exército de Salvação desde a sua fundação. Então, a gente procura sempre aliar a nossa expressão religiosa com a nossa prática social. Então, temos projetos espalhados pelo mundo, nas mais diversas áreas, desde hospitais, abrigos, centros de recuperação, lares para crianças e coisas desse tipo. E aqui no Brasil também temos alguns projetos sociais, algumas igrejas. Em Joinville, inicialmente, nós começamos como um orfanato para meninos, funcionou por mais de 60 anos nesse formato. Depois, então, a gente foi tendo que adaptar o projeto à realidade do país, as leis que foram mudando, e aí passamos, então, a oferecer cursos profissionalizantes para crianças, jovens e adolescentes, que funcionou durante um bom tempo também, cursos de inglês, computação. E, com o passar do tempo, a gente teve que reformular novamente o nosso programa por causa de algumas questões práticas, e ele chegou nesse formato que ele é hoje. Então, é interessante dar esse histórico, porque muita gente aqui de Joinville nos conhece como Lar de Meninos ainda, apesar da gente já ter um projeto um pouco diferente. Hoje nós atendemos 2 públicos, atendemos, então, a terceira idade, temos um programa para pessoas acima de 60 anos,
porque o nosso bairro, ele pede isso, né, um bairro que tem uma grande concentração de pessoas idosas, e temos também um programa para imigrantes e refugiados, que começou de uma forma bem interessante. Eu acredito muito em histórias, acredito muito em contatos, amizades, acredito muito na informalidade. Às vezes a gente presta muita atenção na formalidade das coisas, e muita coisa acontece na informalidade. Eu acredito muito nisso. Esse projeto com imigrantes e refugiados, ele começou com, na verdade, uma conversa, né? Nós tínhamos no nosso projeto uma vaga para uma pessoa trabalhar com a gente, e eu divulguei essa vaga no nosso grupo de idosos, e uma senhora perguntou se poderia ser um haitiano. Então, eu falei, claro que sim, por que não poderia ser um haitiano? E aí esse rapaz veio conversar com a gente, acabou ficando na nossa equipe, está com a gente até hoje, já faz mais ou menos 3 anos que ele trabalha com a gente, e por causa dele, novamente, a importância desses relacionamentos, né? Por causa dele, a gente foi conhecendo, então, uma comunidade haitiana que existe em Joinville, que é uma comunidade expressiva. Hoje nós trabalhamos até com outras nacionalidades, temos alguns venezuelanos que estão com a gente. Franklin, se você quiser soltar as fotos, aí o pessoal pode ter uma ideia do que é o nosso projeto. Então, inicialmente, a gente percebeu que tinha um grupo bom, né, de refugiados, imigrantes, refugiados haitianos, e começamos a procurar na cidade grupos que também tivessem essa mesma proposta, para a gente poder trocar ideias, dialogar, já que a gente não tinha nenhum projeto específico ainda. E aí, nessa busca, né, não encontramos muitos grupos, porque realmente essa área de imigrantes e refugiados ainda é uma área que tem pouca estrutura, né, ainda nas cidades para essa população, mas encontramos alguns grupos, encontramos a Associação de Haitianos de Joinville, e aí chegamos até o CDH por causa de uma pessoa que acabou se tornando nossa voluntária, tinha contato com o CDH, nos apresentou ao CDH, que é o Centro de Direitos Humanos, e através do CDH, então, nós chegamos até a Comissão Ecumênica de Joinville. Esse projeto ele começou por causa de um bom relacionamento com pessoas aqui da região. Fizemos a proposta para algumas pessoas de ajudarem a gente com o voluntariado, e aí conseguimos montar uma equipe de mais ou menos 10 a 15 pessoas para nos ajudar com as oficinas, né? E aí começamos a oferecer aulas de português, começamos a oferecer aulas de corte e costura, panificação, e precisamos abrir um berçário, porque as mulheres, principalmente, que vinham, né, procurar as aulas de português, elas precisavam trazer as crianças, né, e as mulheres precisavam aprender, porque, em geral, os homens acabavam aprendendo mais rápido, porque eles vêm antes, né, para o Brasil, trabalham um tempo e depois trazem a esposa e os filhos. E aí a esposa, às vezes, chega sem conseguir falar quase nada, então a gente percebeu que a gente precisava facilitar para essas mulheres poderem aprender. Então, acabamos criando um berçário e começamos a desenvolver as oficinas com essa proposta, né? O nosso grupo de voluntários é um grande apoio, realmente. São pessoas que se comprometeram muito com a gente, só por isso a gente foi capaz de conseguir desenvolver um projeto desses. Esse ano, infelizmente, acho que como para a maioria, né, acho que todos nós, foi um ano complicado, a gente não conseguiu desenvolver muitas ações além de assistência com cestas básicas e itens, assim, emergenciais, mas esse projeto funciona nesse formato hoje, e é um projeto de garantia, assessoramento e defesa de direitos. Então, além das oficinas, a gente tenta também ajudá-los com coisas práticas, documentação, alguma orientação jurídica, alguma orientação prática também dos órgãos públicos. E o nosso projeto, então, ele funciona dessa forma. O Exército de Salvação, ele tem essa característica social, então nós temos as unidades que chamamos de unidades sociais, e temos também as unidades eclesiásticas, né? Então, temos lugares onde a gente cultua, somos de uma tradição wesleyana, né? Então, a origem, né, através da Igreja Metodista, que veio da Igreja Anglicana, então, de certa forma, a gente tem um parentesco longínquo aí, né, mas temos um parentesco, e tem sido uma experiência muito boa para nós dialogar com
outros grupos, né? Através do movimento ecumênico e do CDH, nós temos conhecido outros grupos aqui da igreja. Fizemos no nosso projeto um encontro de refugiados, que foi um encontro coordenado pelo CONIC, e nós acolhemos esse encontro porque temos uma certa estrutura física, né? Então acolhemos esse encontro e foi uma experiência incrível para o nosso grupo, para os nossos voluntários, para as pessoas que participam com a gente. Tivemos a presença de um sheik aqui da mesquita de Joinville. Joinville já tem uma mesquita, essa foto, obrigada. E foi muito interessante porque a gente convidou ele para falar sobre islamofobia, que é uma questão que está surgindo a partir do momento que mais pessoas muçulmanas vêm, né, para o Brasil e para Joinville, para Santa Catarina. Então, nós achamos que seria um tema interessante, convidamos ele, e foi muito interessante, assim, as conversas, né, depois, e a oportunidade de ouvi-lo. Então, a gente tem aberto e tem conseguido dialogar bastante com outros grupos, né. Nós temos, aqui na frente do nosso projeto, nós temos a paróquia Nossa Senhora de Fátima, e temos um bom diálogo, um bom relacionamento com o padre aqui da frente. O nosso grupo de idosos, muitos eles participam aqui com a gente e participam lá também do grupo deles. Então, isso é algo muito interessante, porque, de certa forma, a gente está sempre participando das atividades, dos eventos, uns dos outros, e procuramos aqui no nosso grupo, no nosso ambiente, sempre cultivar esse respeito pela religião, pela tradição do outro. Tivemos uma época no nosso grupo de voluntários uma senhora muçulmana, e também foi muito interessante porque ela usava o hijab, e ela vinha, e bem no começo, assim que ela começou a frequentar, ela me perguntou se ela precisava tirar, ela achou que por ser um espaço cristão, ela precisaria tirar, e eu falei, não, de jeito nenhum, não precisa tirar, não tem necessidade nenhuma. E foi tão interessante porque o fato dela estar aqui, com a vestimenta dela, também acabou ocasionando muitas conversas interessantes, as pessoas perguntando, desmistificando, e foi realmente uma experiência muito boa. Então, de forma bem prática, né, é isso que nós temos feito, temos desenvolvido um trabalho, não deixamos de falar, né, da nossa fé, nós temos momentos onde a gente ora, onde a gente cultua, onde a gente celebra, a gente não fala para as pessoas, né, que não temos fé nenhuma, né, não somos apenas uma ONG, desenvolvemos um trabalho social, mas temos a nossa fé, a nossa religião, mas isso não impede que a gente dialogue, que a gente respeite outras tradições, né, os haitianos mesmo, às vezes eles gostam de cantar, a gente respeita isso, né, cantam, às vezes depois das aulas eles gostam de celebrar, de orar, e a gente deixa bem livre para eles realmente se expressarem como eles acharem mais interessante. E aí, eu queria falar um pouco, de uma forma mais pessoal, como que o ecumenismo me impactou. Porque eu acredito que o ecumenismo, ele é sim um valor institucional, né, como a gente ouviu em outras falas, ele é importante da gente investir nisso, da gente estar aberto para dialogar com outros grupos, mas eu acredito também que o ecumenismo é um valor pessoal também, porque eu acho que é uma escolha que você faz, mesmo representando uma instituição, de ser ecumênico ou não. E eu tive esse impacto, nem sempre eu fui, nem sempre eu cultivei o ecumenismo como um valor pessoal. Eu acho que como muitos de nós que acabam crescendo e vivendo em uma tradição histórica, a gente tem a tendência de acabar vivenciando só as coisas dentro da nossa própria tradição. E eu, por muito tempo, fui assim, mas tive um impacto muito grande quando eu tive a oportunidade de fazer um curso em Nova York, que foi um curso no nosso escritório de justiça social. Temos um escritório lá que dialoga muito com a ONU, nas pautas sociais, e eu fui fazer um treinamento nesse escritório, fiquei alguns meses lá, e toda semana, toda quinta-feira, nós íamos, como parte da nossa agenda, nós íamos para a capela da ONU, que eles chamam de Church Center, e nessa capela, foi muito impactante, a primeira vez que eu entrei nessa capela, eles têm
na parede, assim que você entra, você vê os 4 símbolos das 4 maiores religiões, né? Então, você vê lá cristianismo, judaísmo, islamismo e hinduísmo. Então, você vê os símbolos e você entende que aquele espaço ali é um espaço de respeito, é um espaço onde há as manifestações religiosas e todos são bem-vindos. Então, foi muito impactante porque a gente estava lá toda semana, e toda semana a gente estava lá vendo aquela simbologia e também tendo as celebrações. Então, geralmente eram as tradições cristãs, né, que se reuniam. Então, nesse grupo tínhamos nós, né, do Exército de Salvação, mas também tínhamos alguns metodistas, tínhamos alguns anglicanos, alguns católicos, alguns luteranos. Então, ali, durante o tempo que eu convivi com aquelas pessoas naquele ambiente, eu entendi que o ecumenismo era um valor que eu queria cultivar de forma pessoal e também de forma institucional. Então, assim que eu cheguei em Joinville, eu tive a oportunidade de encontrar o pessoal da Comissão Ecumênica, e desde então tem sido muito importante para mim. Eu acredito que o ecumenismo, ele nos enriquece. Eu acredito que quando a gente fica só com a nossa tradição, a gente perde, né? A gente se torna, acredito que, mais pobre, porque a gente precisa conhecer, a gente precisa dialogar, a gente precisa estar aberto, né, para aprender dos outros, e isso com certeza vai nos tornar melhores e vai enriquecer a nossa espiritualidade, vai enriquecer a nossa experiência de diversas formas. Então, tem sido muito importante, eu sou muito grata realmente pelas oportunidades que eu tenho tido, pelas pessoas que eu tenho conhecido, e pela oportunidade de desmistificar, né, muitas tradições que você acaba criando na sua cabeça, muitas ideias, né, que na verdade acabam não sendo verdades. Então é muito bom, e eu acho que a gente precisa realmente disso, a gente precisa se unir, temos muitas coisas em comum, né, como a Carla falou, e um pastor há muito tempo atrás, eu ouvi ele falando, e eu guardei isso para a minha vida também, que a gente pode escolher focar nas nossas diferenças, ou a gente pode escolher focar no que a gente tem em comum, né? Eu acho que o ecumenismo não significa que a gente vai se transformar no outro, né, ou que a gente vai deixar de ser nós mesmos, deixar de ter a nossa tradição, mas significa que a gente vai se enriquecer sendo nós mesmos e aprendendo como o outro é, e o outro aprendendo como nós somos também. Então, essa tem sido a minha experiência. Eu agradeço pela oportunidade. Nosso projeto está à disposição, quem quiser conhecer, quem quiser entrar em contato para conversar um pouco mais. E é isso. Muito obrigada mais uma vez, que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a campanha da Fraternidade de 2021. Obrigada, Paula. Parabéns, Paula, pelo testemunho, pelo trabalho. Não é fácil, a caminhada ecumênica não é fácil, né? É um compromisso pessoal, como você colocou. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, a gente encontra muita resistência, né? Justamente por não entender, não compreender o que é o ecumenismo. O ecumenismo não é eu me transformar na sua fé, mas é nós duas, né? A partir daquilo que nos une, daquilo que nos identifica, sermos melhores, ajudar o outro, e o projeto de vocês traz isso de maneira muito clara. É a vida das pessoas, do ser humano, que está em primeiro lugar, independente da religião, da fé, se é cristã, não importa. O que está ali é um ser humano, e o projeto, ele deixa isso muito claro. Parabéns, Paula. Obrigada. É uma alegria, né, tê-la conosco nessa caminhada, e vamos contar, sim, né, com o Exército da Salvação, não só para a campanha da Fraternidade Ecumênica, mas para também outras experiências e outras caminhadas aí de ecumenismo pelo nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigada, viu? Que bom. Então, a Paula, ela nos mostrou, então, lindamente essa experiência, né, de ecumenismo a partir do projeto com migrantes e refugiados, mas existem outras tantas possibilidades de nós atuarmos dentro dessa campanha da fraternidade, junto com as demais instituições cristãs, não cristãs, né, a exemplo do que o Exército da Salvação nos trouxe. O texto base, que é um material orientador, né, e que todos os anos a gente acaba utilizando
como nosso referencial para a reflexão da campanha da fraternidade, ele também nos traz muitos indicativos de ações. Como que nós podemos, né, a partir do lugar em que estamos, do espaço que ocupamos, animar e desenvolver essa campanha da fraternidade ecumênica? Então, eu gostaria de novamente chamar aqui o pastor Inácio para nos falar o que podemos, né, pastor Inácio, a partir do texto base, que indicativos de ações que nós podemos estar vislumbrando e que podem estar sendo fomentados aí pelas paróquias, pelas igrejas, pelas dioceses, enfim, pelas várias denominações religiosas. Por favor. Então, mais uma vez, uma boa noite para quem chegou mais tarde no nosso programa, nossa live, né? Nós adaptamos ou estamos fazendo indicações para indicativos de ações para a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Nossas comunidades de caminhada ecumênica e pessoas de boa vontade envolvidas na campanha são chamadas e desafiadas a refletir alguns passos concretos. Por exemplo, avaliar e indicar caminhos de superação. Vamos avaliar e identificar caminhos para superar as polarizações e violência, superações de violência que estão instaladas entre nós. Através do diálogo amoroso, podemos dar testemunho, assim, a unidade na diversidade. Outro ponto que levantamos foi promover a cultura do amor. Promover a cultura do amor. Promover a conversão para a cultura do amor como forma de superar a cultura do ódio e da violência e dos conceitos e preconceitos que estão instalados no meio da nossa sociedade. O terceiro ponto, redescobrir a força do diálogo como caminho. Redescobrir a força e a beleza que consiste no diálogo como caminho de relações mais amorosas, construindo caminhos e pontos para superar as desigualdades que existem no meio de nós. Ponto 4, estimular a convivência fraterna. Estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas e que existem tantas no meio de nós. Em meio a crenças, ideologias e concepções, num mundo cada vez mais plural, inclusive a convivência ecumênica e, além do ecumenismo cristão, para o diálogo interreligioso. Precisamos treinar e as nossas comunidades oferecem essa possibilidade. Ponto 5 que colocamos: promover e compartilhar experiências e ações concretas de solidariedade. Compartilhar nos grupos e comunidades experiências concretas de diálogo e convívio fraterno e animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo, de amor ao diferente, do amor daquelas pessoas que convivem em nossa região, que convivem conosco, que às vezes nós não enxergamos. Essas pessoas merecem nossa atenção especial de solidariedade, gente. Ponto 6 também, denunciar violência em nome de Jesus. Gente, temos em nossa região, em nosso estado, tanta violência e ela precisa ser denunciada. Denunciar as diferentes violências praticadas e muitas vezes legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Violência em nome daquele que trouxe o amor e a boa convivência que nós usamos muitas vezes através de leis, de conceitos e praticamos violência com isso. Outro ponto que levantamos foi denunciar violências presentes em nosso cotidiano. Encorajar para denunciar a violência que acontece no âmbito de nossas comunidades, a violência doméstica no meio de nós, o feminicídio, violência de gênero,
Santa Catarina está se tornando um estado muito violento. E se nós olhamos noticiários, acompanhamos estatísticas, a violência doméstica, feminicídio, violência de gênero está aumentando muito nesse tempo, principalmente do isolamento e da pandemia. Vamos denunciar isso em nossos grupos e analisar como é que podemos nos solidarizar, tanto aquele que sofreu violência, mas também transformar os violentos. Ponto 8, defesa e cuidado da casa comum. A campanha da fraternidade passada, nós levantamos esse ponto tão forte e parece que se agravou ainda mais. Comprometer-nos com as causas que defendem a casa comum. Denunciar a instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e destruição socioambiental. Isso não é gesto de um cristão, demolir, destruir a casa comum. É dialogar com toda a criação. Se a árvore, a natureza, os animais são criação do mesmo Deus que nos criou, e esse Deus diz que ele viu que tudo era bom, não somos nós, homens e mulheres, que temos o direito de destruir essa bela criação de Deus. Gesto concreto, a criação de redes ecumênicas interreligiosas locais em favor de uma cultura da não violência e do serviço à criação. Cristo é a nossa paz. A paz é o nosso horizonte. A violência nunca será a saída para o mundo melhor, para uma casa comum, onde todas e todos têm espaço de convivência. A campanha da Fraternidade Ecumênica quer nos motivar a partir da inspiração bíblica e lançar luzes sobre o contexto vivido diariamente por nós. Vamos abrir nossas mentes, coração, assim como aconteceu com os discípulos que reconheceram que era Jesus quem caminhava com eles. E isso aconteceu apenas quando ele se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-lhe, e lhes deu de comer. Que essas sejam algumas das motivações. Temos muitas outras que podemos levantar, e com certeza nos grupos de diálogo vamos encontrar muitos desafios e ânimos para uma convivência ainda mais ecumênica, ainda mais no espírito da criação que Deus coloca, e onde ele nos coloca junto nessa criação. Que seja assim. Que seja assim mesmo, né, pastor? Tantas opções, né, tantas questões que, enquanto igrejas, enquanto seres humanos, nós podemos estar assumindo aí, de combate aí ao feminicídio, violência, intolerância, que todos nós sofremos. Muito obrigada, pastor, e que acho que o mutirão já começou, né? O mutirão da campanha da Fraternidade Ecumênica já começou. Desde o momento da preparação dos materiais, da definição dos temas, da construção do texto base, dos momentos formativos, né, que já teve. Penso que o mutirão ele já começou, e aqui em Santa Catarina a gente faz esse momento, então, para olhar para o nosso estado e dizer assim, temos uma caminhada ecumênica, temos uma história, né, já existem algumas ações que acontecem e que vamos, então, fazer dessa campanha da fraternidade uma ferramenta para que possamos cada vez mais fortalecer o ecumenismo, o diálogo, o respeito, e podemos superar aí todas essas violências e tudo aquilo que é de um projeto de morte e que não é para a vida. Que bom! Para então, a gente já está chegando aí no nosso, finalmente, da nosso momento de conversa. E eu gostaria, então, de novamente convidar a reverenda Keila para o nosso devocional final, para o nosso momento, então, de encerramento. Então, nós nos colocamos novamente em oração, nos dirigindo para o final desse momento maravilhoso que nós tivemos nessa noite. E eu convido para você que está conectado conosco,
para que nós possamos fazer a oração da campanha da fraternidade do ano de 2021. Aí na sua casa, vamos dizer todos juntos e juntas: Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fé, da fraternidade, e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, e no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. E eu convido a todas as pessoas, pastores, pastoras, que estão conectados conosco, bispos, bispas, se estiverem conectados conosco, para que nós possamos estender as nossas mãos e dirigir a nossa bênção para este momento. Cristo, o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, nos reúna juntamente com todas as pessoas que ouvem a sua voz, para que nos tornemos um só rebanho, e a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, e conosco habite eternamente. Amém. E agora, talvez um momento tão esperado, nós vamos cantar o restante da nossa música, a nossa oração musicada da campanha da fraternidade. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade, em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço, em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz,
vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Então, meus queridos e queridas, nós nos despedimos, né, com esse chamado a todas as pessoas para nós sermos agentes de união e de paz. Amém. Amém. Muito obrigada, reverenda Keila. Aliás, uma excelente cantora. Não tinha como não cantar junto com ela durante a oração. Lembrando que os materiais da campanha da Fraternidade Ecumênica se encontram, então, no site do CONIC, no endereço que você vê aqui na tela, conic.org.br, e o texto base impresso, ele já está disponível ao preço de R$12, e você pode adquirir através do site da Edições CNBB, que é ediçõescnbb.com.br. Parece-me que o pastor Inácio havia comentado que, além do texto base físico, também existe a versão e-book, que daí quem não quiser tê-lo fisicamente, poderá também comprá-lo e adquirir para fazer a leitura na tela do computador. Então, esses materiais do CONIC, são slides, orações, né, vários outros materiais que vão complementar a reflexão, e no site da Edições CNBB você pode comprar o texto base. Um agradecimento, então, todo especial a cada uma e a cada um que acompanhou conosco essa noite, muitas pessoas, né, comentando no chat, se manifestando, pessoas de diversas igrejas, né, de várias comunidades. Que lindo esse momento de ecumenismo que nós estamos vivendo essa noite. Ao Cier aqui em Santa Catarina, né, a partir das pessoas do pastor Inácio, do padre Raul Kestre, lá de Blumenau, da Estela Della Justina de Tubarão, da Lisandra Carpes de Joinville, a reverenda Keila, né, que esteve conosco aqui, a pastora Paula, que também está caminhando também conosco, a equipe do Regional Sul 4, o Franklin Machado, assessoria de comunicação, que nos ajudou aqui na live, toda a parte técnica, ao padre Luciano, nosso secretário executivo, que sempre está aberto também a somar e a fortalecer o ecumenismo, e a Gisele aqui, a nossa querida intérprete, né, da Pastoral dos Surdos, que possibilita sempre essa acessibilidade. Me perdoem se eu esqueci de mais alguém, né, acho que estão todos aqui, quem ajudou a pensar, quem ajudou a construir essa noite. Muito obrigada a todas e todos, e se Deus quiser e vai querer, nós vamos fazer uma linda campanha da Fraternidade Ecumênica aqui no nosso estado de Santa Catarina e nesse país todo. Boa noite e que Deus abençoe a todos.